Bem-vindo, você que está ouvindo aí o Meu Café Primeiro, o primeiro episódio do Meu Café Primeiro. Bem-vindo, muito obrigado por estar escutando a gente. Já tem um episódio e não vou nem falar nem meio, mas um episódio e um tequinho aí no ar. Já tem um trailerzinho de 40 segundos, tem um piloto da semana passada que foi gravado também, que já foi pro ar. E esse é o primeiro episódio oficial. Então, de novo, muito bem-vindo para você que está escutando a gente. Eu sou o Rafa Vulcani e eu tô aqui com o Reinaldo. Fala aí, Reinaldo. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. E como primeiro episódio, até por conta do momento que a gente está vivendo, não tem como não conversar sobre transformações no mercado após toda essa crise do Covid-19 ou o novo coronavírus. A intenção é a gente compartilhar um pouco as experiências sobre como foi home office, como está sendo a transformação no ambiente de trabalho e compartilhar um pouco como está sendo toda essa transição a esse tão chamado novo normal. Beleza? Fica aí, vamos bater um papo sobre isso já já. Então vamos nessa, falando de transformações no mercado de trabalho, falando de um nicho mais específico, né? Até essa é uma coisa que a gente esqueceu de fazer no piloto, se apresentar e dar um pouquinho do background de cada um. Eu como comentei no começo do programa, eu sou o Rafa Vulcani, eu tenho trabalhado em empresa do ramo automotivo, para ser mais específico, né? Que é o seu ramo de atuação, desde 2003, então aí tem seus 16 para 17 anos. E todo esse tempo no ramo automotivo, então é onde eu pessoalmente tenho a maior carga de experiência, trabalhando um pouco com qualidade, um pouco com processos, um pouco bem pouquinho com logística e muito com gestão de projetos, que é realmente a área que eu gosto, que eu tenho paixão por atuar. Então, muitas das coisas que a gente vai comentar aqui, o Reinaldo também vai dar o background dele aí, pra gente se situar, mas muitas das coisas que a gente vai comentar aqui vai ter essa pitada de ramo automotivo, vai ter sempre, porque é a nossa experiência, é a nossa vivência, né? Então, tem sempre uma tendência mais para esse ramo do nosso bate-papo, certo? Certo. No meu caso também, acho que meu background também, em alguns pontos, é parecido com o seu. Inclusive, a gente tem alguma coisa em comum, a gente trabalhou numa mesma empresa durante certo período. Mas eu também trabalho na área do ramo automotivo acho que um pouco mais que você, há mais de 20 anos, 25, 20 e poucos anos. E mais focado na área de qualidade também, um pouco de processos. Não tenho tanta vivência em gerenciamento de projeto quanto você tenho as minhas experiências também. Mas acho que é interessante essas experiências nossas, apesar de ter um pouco desse lado voltado para o ramo automotivo, mas se complementam também, né? Você também tem um diferencial aqui que você pode acrescentar muito, que você tem essa vivência agora do exterior, você está fora, né? Uhum. Você tem uma outra visão. Na verdade, você tem as duas visões, né? Você tem a visão que é vivida aqui no Brasil e a visão que você está tendo agora aí fora, que também que acrescenta muito, né? Mas acho que é basicamente isso. Na verdade, eu não tenho visão nenhuma mais. O caos tomou conta de tudo. Minhas visões foram pro saco. Na verdade, a minha visão ultimamente está embaçada, porque eu uso óculos de segurança para andar na empresa, e aí a máscara, e aquilo é um inferno, porque às vezes você acha um sweet spot, sabe, um ponto que você consegue que não embace, né? Mas aí você começa a se mexer, a andar, aquilo sai do lugar, o óculos sai do lugar, e basta tudo. Acho que eu já vi algumas receitas na internet aí, que você passar... Alguns eu já li a respeito, não fiz o teste, mas você passar sabão ou enfim, algum produto também para anti-embaçante, né? Mas até eu vi
Eu vi um meme de um cara que me mandou, falou, agora todo mundo tá sentindo como é que é ter um Fusca, né? Nova, né, cara? Tudo embaçado. E hoje aqui, tava um dia frio, parece que se piora mais ainda, né? Então, o ar quente da respiração da máscara parece que vai todo pro óculos. Eu fico imaginando quem trabalha direto, porque eu não uso mais óculos, né? Eu fiz cirurgia de miopia, eu corrigi, mas quem trabalha o tempo inteiro de óculos com máscara, nossa, deve ser terrível, cara. Você não tá tendo essa experiência ainda. Não, ainda não, mas eu sei que ela vai chegar. Eu não tenho essa experiência ainda, mas eu sei que ela vai chegar. Mas eu tenho visto muita gente reclamando da mesma coisa, cara, que o óculos com a máscara é difícil. E aí você fica nessa, porque o óculos embaça e tem uma posição certa para colocar a máscara com óculos, mas você não pode ficar pondo a mão na máscara nem no óculos. Tem isso. E o segredo é você colocar o óculos um pouco acima do apoio, colocar o óculos um pouco acima do ponto de apoio, assim, em cima da máscara. Isso diminui o efeito. Mas mesmo assim ele escapa um pouco da sua respiração, né? E ainda embaça um pouco, né? Eu vi um cara fazendo uma gambiarra outro dia na empresa, o cara da produção, ele colocou um papel entre a máscara e o óculos, sabe? E aí o ar que ele respira bate no papel e sai pra fora. Então... papel mesmo, desse papel toalha, sabe? Caramba. Eu vi aquilo, não entendi, depois na hora eu falei, tá por causa do embaçamento. Mas acho que talvez a solução seja achar um produto antipassante aí. O cara canalizou a máscara. Canalizou a máscara. Eu acho que o ar da máscara. Eu acho que se alguém inventar um sistema aí, sei lá, porque não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, né? Mas vamos supor que isso aí vigore por muito tempo, alguém vai ter que pensar num EPI aí, né? Que atenda essas novas necessidades, né? O novo normal, né? A máscara vai ter que ser aquela máscara da peste negra, aquele bico comprido que a gente vê nos livros de história, que daí o ar sai lá na frente, longe do óculos. E falando em máscara, né? Quanto tipo de máscara você vê? Agora tem as máscaras que as pessoas estão fazendo artesanalmente, né? Tem gente que improvisa. Uhum. Tem a oficial, que é a N95, né? Que eu também via descobrir que... Você sabe por que é a N95? Não. Porque ela retém 95% do que você expele quando você fala. Por exemplo, vamos supor que se você espirrasse dentro com uma máscara no rosto, ela ia reter 95% das suas partículas, não sei como que chama, os perdigotos, digamos assim. Seus perdigotos. Então o número é esse índice de proteção, de cobertura da máscara. Eu achei que era algum código de uma tabela, alguma coisa assim. Interessante, não sabia não. E, bom, eu arranjei uma máscara hoje bem confortável, porque o problema da máscara é como você prender ela, né? Atrás da orelha. Isso aí, você começa a usar durante um tempo, vai incomodando muito, machuca até, se for muito forte o elástico. Problemas modernos da pandemia, né, cara? Como que você imaginar que começo desse ano, a gente já tá falando sobre tipos de máscaras de proteção, né, cara, como EPI, né? Não, nunca ninguém ia adivinhar que isso ia acontecer. Assim, algumas pessoas já vinham alertando que essa era uma possibilidade, né? Alguns estudiosos da área, mas que ia acontecer esse ano desse jeito, acho que ninguém realmente esperava. Mas já que você começou comentando da máscara, vamos lá. Fala um pouquinho de como foi, quanto tempo, como é que foi a transição, até porque a gente não conversou disso, mas como que foi a transição de quando tudo estourou na empresa, e daí eu imagino que vocês tiveram um tempo de férias ou de distanciamento da fábrica, né? Teve uma transformação, vocês voltaram, todo mundo voltou, só uma parcela voltou.
Como é que foi essa história? No meu caso específico, a empresa entrou em layoff por um período, né? Como se fosse férias coletivas, digamos assim, né? E acho que tem diferença de layoff e férias coletivas, né? Eu tô falando, talvez esteja falando besteira. Mas o tempo de inatividade, digamos assim, e quando voltou parcialmente. Mas e aí voltou, as pessoas que voltaram obedecendo alguns critérios, né? Que acho que não só... Todas as empresas devem estar adotando isso basicamente, não só as empresas corporativas, as empresas de serviços também, que é manter o distanciamento, né? Então, para a gente que trabalha em escritório, a gente está mantendo uma distância um do outro, né? Uma baia de diferença, vamos dizer assim. Eu não sei quanto que dá isso em metro e tal. Tem isso também, mas aquela questão que eu acho que mudou bastante, vamos dizer assim, no dia a dia, isso para você também está em home office, mas para todo mundo no geral, é que tudo passou a ser, as reuniões passaram a ser todas online, né? Todas via Skype, via Zoom, enfim. Coisas que no passado existia, mas agora praticamente não existe mais reunião presencial, né? A gente tem que acabar se virando em relação a esse aspecto, né? E também reunião, no dia... Reunião presencial foi 100% abolida, então? Ou alguma... Tem exceções ainda? Eu acho que tem algumas exceções que são realmente aquelas que são realmente necessárias, né? Mas elas também atendem a essa questão do distanciamento. As pessoas têm que manter um distanciamento da outra. Não pode ficar tudo aglomerado ali. Todos de máscara. A máscara passou a ser 100% do tempo, né? Isso já está como regra. Mas em casos, como eu falei, em casos realmente que tem que ter a reunião presencial ali. No mais, é tudo via Skype, via teleconferência. A questão também do distanciamento tanto nos banheiros sanitários, né? Foi feito demarcações para que as pessoas, quando forem usar, não fiquem umas próximas das outras. Então você está me dizendo que aquele clássico problema do banheiro masculino do mictório não existe mais? Não existe mais, cara. Tá um sim, um não. Um sim, um não. Que revolução. Isso é uma coisa boa. Então nunca você vai estar usando e vai chegar um cara ali do seu lado. Ou pelo menos durante a pandemia. Deixa eu te perguntar que horas são. Te perguntar que horas são. Refeitório também, tem lugares demarcados, né? Foi tirado algumas cadeiras, assim, todos estão sentando com espaçamento adequado, né? Enfim, como você falou, é o novo normal, né? Durante o começo, logo no início, é aquele choque, né? Tudo que é novo, né? Tende a se tornar um pouco estranho, mas com o passar de 2 ou 3 semanas já tá ficando, já começa a achar aquilo mais, já começa a ficar mais comum, digamos assim, né? Mas ainda é estranho, né? Essa questão do distanciamento. Eu acho que isso serve para tudo, né? Para as empresas de serviços, restaurantes, essas que prestam serviços, que estão abertas, né? Eu não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui está sendo as empresas que estão prestando serviço estão sendo abertas aos poucos, né? Primeiro foram aquelas que realmente essenciais, e depois foram abrindo outras. Algumas não abriram ainda, né? Tem algumas que eu fico pensando, não sei se vai esperar acabar a pandemia para acontecer. Vou dar um exemplo: o cinema, né? Como é que vai abrir o cinema, né? Vai ter que... É um espaço fechado, né? Não sei, talvez com todo mundo de máscara, pulando uma cadeira sim, uma cadeira não, né? Enfim, tudo vai ser uma questão de adaptação. Você não voltou ainda, né? Você está em home office, né? Eu tô em home office, e para mim
eu não sei julgar o que é Você mais tinha feito home transformador, office assim. antes? Pra começar Então, não. É até isso que eu ia dizer. Porque eu tinha um certo, não preconceito, mas eu não me via fazendo home office. Até minha Mas por esposa quê? sempre perguntava, pô, tem um pessoal que faz na empresa, por que você também não faz? Alguns dias porque eu achava que eu tinha que estar no escritório. Eu achava que eu tinha que estar lá e ver as pessoas de frente, até questão de relacionamento, né? Você conversar com uma pessoa frente a frente versus conversar por telefone ou só por Skype ou por mensagem, não tem o mesmo impacto, né? Não tem a mesma proximidade. Então eu preferia estar lá pessoalmente. E aí eu tive que me reinventar, porque agora não tem opção. Eu tive que ficar em casa. A empresa fechou, né? A gente entrou em shutdown, as empresas do estado. Eu estou na Carolina do Sul, mais sul para o meio dos Estados Unidos. E as empresas fecharam quando a crise estourou. E todo mundo teve que ir para casa, não teve opção. E como eu trabalho com projetos, os projetos não pararam. Teve que achar um jeito de continuar tocando os barcos que já estavam indo. E primeira semana ok, com o laptop trabalhando em casa, tranquilo. Segunda semana comecei a sentir falta de algumas coisas. Até que depois acho que de 3 semanas em home office, eu falei, pronto, tá, vamos fazer isso aqui então oficial. Aí eu peguei uma mesinha que tinha lá na garagem, a gente adaptou aqui num quarto, aqui no cantinho. Coloquei o laptop, peguei um monitor de TV que estava encostado. Ele virou meu monitor de computador agora, tá aqui na mesinha, aquele meu canto, minha pasta, fui lá na empresa, peguei meus documentos, botei tudo aqui na mesinha do meu lado, na parede. Então eu acabei recriando o escritório em casa. E funcionou. Hoje eu gosto muito, principalmente da proximidade que eu tenho com a minha família, né? Tá em casa com minha esposa e com meu filho. Ainda mais meu filho sendo pequeno. Ele não vai na escola ainda, mas as escolas também estavam paradas durante esse tempo. E essa proximidade foi muito legal. E como que você lida com a distração, assim? Porque por mais que você foque, você tenha criado, por exemplo, eu já conversei com pessoas que estão fazendo home office, alguns criaram seu espaço próprio, né? Assim, se isolaram, digamos assim, do que está acontecendo no resto da rotina da casa. Criou lá seu escritóriozinho lá fechado e tal, para não ter essa distração. Outros eu já percebo que já está ali mesmo. Você escuta ruídos de criança, barulho e tal. Então ele está meio que inteirado conseguiu se adaptar ali à rotina sem perder o foco, né? E você? Essa parte de distração assim da rotina? Esse é um ponto bom. Nas primeiras semanas, 2 ou 3, era difícil. Porque eu ouvia, às vezes, minha esposa e meu filho brincando, assistindo alguma coisa, eu queria ver o que estava acontecendo. Eu queria dar uma xeretada. E aí você acabava descendo pegar um café toda hora. Então a distração no começo é mais difícil. Mas aí eu estabeleci a mesma rotina que eu tinha no escritório. Então assim, 7h30 começa, sentar, ler e-mail, abrir um pouco de notícias, ver o que está acontecendo no mundo. 7h30, 8h começar a trabalhar e começa a reunião e começa aquela rotina normal do escritório. Quando dá entre 9 e 10, mais ou menos, se eu não tenho nada marcado, paro por uma pausa rapidinho de 15 minutos, um café. É gostoso andar fora da casa, isso que é bom, você anda fora da casa, aí dá uma espairecida, volto para cá, continuo até a hora do almoço. Então, eu acabei trazendo a mesma rotina do escritório para casa. Essa disciplina de ter os horários para fazer um break, para checar as minhas coisas, meus documentos, e-mails, ajudou nas distrações. Mas ainda assim, em casa tem outras coisas que são mais tentadoras, né? Eu fico olhando pro celular o tempo todo, às vezes o som da TV, ou fazer um break um pouco mais longo, que vai às vezes atrapalhar numa outra coisa. Então, tem que ter uma certa disciplina, você tem que se treinar. Não é a mesma coisa, é diferente, mas dá tão certo quanto. E hoje eu tenho muito menos receio de trabalhar em casa do que eu tinha antes. E uma outra coisa que ajudou bastante, só queria o último ponto, a empresa disponibilizou muitas ferramentas online nesses últimos meses também. Então, eu estou, acho que 8 semanas agora, se não me engano, 7 ou 8 semanas em home office. E a empresa disponibilizou várias ferramentas que antes você tinha que ter acesso ao servidor da empresa, agora elas estão em nuvem. Então, pela internet de casa, eu acesso que estão em nuvem, sem cruzar pelo servidor da empresa, que daí tudo fica muito mais rápido e mais ágil, e trabalhar ficou mais fácil. Então, isso ajudou bastante também. Eu vou dizer uma coisa para você. O meu cunhado, ele não quer saber de outra coisa, não. Ele falou, cara,
para ele tá perfeito. Assim, depois que acabar a pandemia, ele não sabe, talvez ele tenha que voltar. Ele é gerente de uma empresa ele presta serviço para o governo, né? Banco do Brasil, vou falar. Ele é gerente de TI no Banco do Brasil. E ele falou que para ele tá maravilha, cara. Assim, ele conseguiu se adaptar bem. Acho que talvez esteja rendendo mais até do que ele se estivesse em loco na empresa, né? E eu acho o seguinte, cara, nada não será mais como o mesmo depois dessa pandemia, assim. É aquela piada que a gente ouvia logo que começou a pandemia, assim, tem aquela história que fala assim, nesse momento que você vai descobrir que aquela reunião poderia ser um e-mail, entendeu? Muito mais que antes, é verdade. Eu não me lembro qual empresa foi em São Paulo, se foi o Twitter ou se foi o LinkedIn. Mas uma dessas duas, depois quem está ouvindo pode até colocar no Google para ver certinho qual foi. Uma delas liberou todo mundo de um escritório em São Paulo, então todo mundo está em home office. Eles vão se livrar permanentemente do prédio, tá, do escritório que eles tinham. Isso vai ser uma redução de custo gigante para a empresa e todo mundo trabalha em casa, sistema novo. Então, tem muita coisa se reinventando nas empresas nesse meio tempo. O ramo automotivo, a gente sabe que ele é um pouco mais tradicional nas regras dele, né? Ele tem passado por muitas transformações recentemente, até por conta de quando a gente fala de eletrificação dos carros e de carros autônomos, ele vem passando por certas transformações, mas ainda assim é um ramo mais tradicional. Mas eu hoje, se fosse minha decisão, cara, eu não veria problema de continuar em home office. Acho que a produtividade é tão boa quanto. Claro que tem exceções, vão existir exceções onde um cliente vai até a empresa que você tem que estar lá junto, ou uma reunião, talvez, de revisão de números que acontece uma vez no mês, tem que estar lá todo mundo junto, mas boa parte dos dias, assim, talvez 1 ou 2 na semana, no máximo, indo para a empresa e o resto em casa, funcionaria perfeitamente. Uhum. A gente percebe, né, que na verdade tudo é uma ferramenta nova, né, que a gente está tendo que aprender a extrair o máximo dela, que no caso o Skype, agora o Teams, enfim, ferramentas de teleconferência, né. Assim como toda ferramenta, ela tem as suas qualidades, mas também tem os seus limites, né, tem coisas que não consegue suprir, né. E tem coisas que só a reunião presencial também, né, no olho no olho, né, talvez renderia melhor, o resultado seria melhor, né, em termos de rendimentos na reunião, né. Mas ainda acho que muita coisa vai mudar, cara. Muitos paradigmas vão ser quebrados agora nessa loucura que a gente está vivendo, né? Já que tem que passar por tudo isso, vamos tirar as lições, pelo menos, e ver o que dá para usar, já que tem que passar mesmo. Mas eu concordo, eu acho que o normal de antes não volta mais. Vai ter um novo normal, que é o termo que eu mais tenho visto aí, tanto no comportamento das pessoas, quanto como as empresas vão abordar a infraestrutura. Se a pessoa é realmente necessária, extremamente necessária, ele está lá pessoalmente, fisicamente, ou quanto ela pode trabalhar remota. E é engraçado porque outros ramos já vinham fazendo isso há anos, isso não é uma coisa nova. Mas é que afetou um percentual da população muito maior agora, então todo mundo está se vendo nessa situação. Mas home office não é novo, nem de perto, né? É super antigo. Inclusive até para as escolas, faculdades, universidades, né? O sistema EAD, né, que muita gente tinha preconceito, né, o sistema de ensino à distância, que agora virou o que há, né, é o sistema que tem, que é o que está atendendo, né, e acredito que muita coisa também nesse sentido, em termos de cursos, veio agora para ficar, entendeu? Muitas coisas da faculdade mesmo, né, eu tô estudando no momento e
E estou percebendo isso daí. Tem alguns diferenciais. O fato de você, por exemplo, assistir uma aula online, por exemplo, e ela ser gravada, isso te permite assistir aquela aula depois, caso você tenha um tempo, né? Assim como esse podcast que a gente está gravando agora, as pessoas vão poder ouvir a hora que quiserem. Também você vai poder fazer isso com as aulas online, né? Eu acho que isso que é muito legal. Eu li um texto muito bom na semana passada, dizendo sobre isso mesmo do ensino em casa agora, e o quanto os professores vão ser amados na volta, porque tá todo mundo sendo educado pelos pais em casa agora. Então, as consequências dos castigos não é só a detenção ou só a nota no caderno, não. E eu tava vendo uma informação agora há pouco que me chamou muita atenção. A plataforma Zoom, que é uma startup que surgiu aí em 2011, mais ou menos, que oferece chamadas de conferência e tal. Ela é muito usada, está sendo muito usada pelas instituições de ensino nas aulas e tudo mais. Tem empresas que usam também. Ela cresceu de janeiro para cá 3 vezes o valor das ações no mercado. E ela vale hoje 49 bilhões de dólares, que é o mesmo que vale hoje, somando tudo com o valor das ações. Se você pegar as 5 ou 6 maiores empresas de aviação do mundo, a Delta, enfim, todas aquelas empresas, todas elas, 5 maiores empresas do mundo de aviação, o valor de todas as 5 é 50 bilhões. E a Zoom hoje é 49 bilhões, ou seja, é impressionante você imaginar que uma empresa de serviços, né, que surgiu há pouco tempo, vale a mesma coisa que as 5 maiores empresas de aviação do mundo. Né? Caramba, é impressionante mesmo. E como valoriza rápido, né? Porque não tem um ativo, não tem um bem. É só um serviço online que foi difundido de forma monstro agora por conta da crise. Isso é incrível. Isso é incrível. O outro lado da moeda são as empresas que quebraram, né? Eu vi alguns relatórios sobre empresas que algumas já estavam meio balançadas antes de começar a crise toda e outras, a crise veio e realmente quebrou pouco que a empresa tinha. Então, algumas bem grandes até aqui nos Estados Unidos, eu vou citar alguns nomes aqui, por exemplo, a JCPenney, que é uma loja de departamento. Para quem conhece a Macy's, acho que ela é mais famosa mundialmente. A JCPenney é o mesmo formatão de loja de departamento. Eles já haviam anunciado as contas um pouco ruins no primeiro trimestre e agora, no meio da pandemia, eles fecharam de vez. A Hertz, aquela empresa de aluguel de carro, eles anunciaram também falência, acho que semana passada, se não me engano. Cara, Hertz, caramba. Eu fiquei surpreso também, porque eles têm parceria com um monte de gente. Acho que no Brasil até eles são parceiros da Localiza, se não me engano. Empresas de aviação, cara, a Avianca, a Virgin da Austrália, as duas abriram falência. E 2 redes aqui nos Estados Unidos também famosas, uma de restaurantes, que é o Bar Louie, ele também anunciou falência, e o Airfare. O Airfare é uma rede de mercados que promove alimentação saudável, alimentação integral, também anunciaram falência. E a lista é bem grande de empresas menores, assim. Essas foram as mais relevantes que eu vi da lista. Mas esse é o lado ruim também de tudo isso. Então, assim, com a transformação também vem a quebra, né? De algumas coisas. Mas se for para tirar de lição essa fase toda em home office agora, cara, eu vejo com outros olhos totalmente diferentes e eu recomendo para quem busca até mais qualidade de vida e passar mais tempo com a família, sente falta disso, o home office é uma baita de uma opção. E dá para conciliar. E eu acho que para algumas atividades ela rende mais também, né? O render mais, eu ainda é relativo. Eu não sei se tem uma opinião formada sobre tudo. É relativo porque você tem, por um lado, mais distrações, mas você está num ambiente mais confortável. Por mais que o escritório seja a sua segunda casa, se você... Eu sou um cara que gosta de ficar em casa. Então, o meu caso é muito fácil.
Eu e minha esposa, a gente monta a casa para ser aquele ninho que a gente gosta de ficar e pra gente é confortável. Então, eu gosto muito. Então, se você gosta e você tem certa flexibilidade no trabalho, você não precisa também fazer um trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde. Você pode fazer das 8 às 2 e tô cansado à tarde, descansa, volta a trabalhar à noite. Tem gente que rende melhor à noite, por exemplo. Então, são opções que você não tem com o escritório. Você tem que estar lá e tem que executar as tarefas na hora. Então, essa flexibilidade também é bem legal. Eu gosto bastante. Eu li que tem algumas empresas que vão oferecer para o funcionário a opção de ele ficar assim ad eternum em home office, né, a partir de agora, caso ele queira, né? Eles vão oferecer as duas opções, né? Se não me engano, onde foi que eu li? Acho que não sei se não é a Google, acho que é o Twitter, se não me engano. Tem mais uma outra empresa também que vai oferecer a opção. Você quer fazer home ou não? Eu acho que já tinha essa tendência, como você falou, já vinha acontecendo, mas que agora vai ser um divisor de águas, vamos dizer assim, né? Vai chegar um ponto que a maioria das pessoas vão trabalhar em casa, né, basicamente. E isso vai começar a fomentar outros ramos de negócio. As pessoas vão tentar procurar mais, transformar a casa num pequeno escritório, às vezes, para poder acomodar isso. É interessante que vai vir aí de efeito cascata nos próximos meses. O único exemplo ruim que eu tive até agora de não fazer home office foi um amigo que eu tenho no Brasil. Se ele ouvir, ele vai saber. Ele trabalha num grupo desses de cervejas, num grupo de cervejeiro, não sei se esse é o termo correto de se dizer. E ele no escritório, ele nos intervalos pode pegar uma cervejinha na geladeira lá, cara. Eu falei, puta que bosta, ter que fazer home office agora. Eles podiam pelo menos mandar um pé aqui pra casa pra você fazer home office mais à vontade. Não se pode ter tudo, né? Por outro lado, também, né? A sua geladeira tá aí, né? Ninguém tá fiscalizando o que você tá ingerindo aí, né? Esse é o outro lado positivo. Você tem aquela reunião lazarenta para entrar, você sempre pode pegar um copinho de vinho antes dela.